É um grupo de pessoas com valores, um único valor, protegendo um único ideal, e com este ideal os mesmos grupos vão interagindo com os outros atores da sociedade para encontrar soluções, né, de problemas sociais e não só. E é assim que Angola também vê a sociedade civil. Afinal de contas, nós temos vários tipos de sociedade civil. Quando eu falo de vários tipos de sociedade civil, estou a falar de como ficam divididos, né? Nós temos sociedades civis com determinados e profundos objetivos. Existem organizações da sociedade civil religiosas, existem organizações da sociedade civil com defesa dos direitos das mulheres e jovens, existem organizações com defesa do voto, existem organizações de sensibilização, outras que atacam a questão de pessoas vulneráveis. Então, a sociedade civil acaba sendo um grupo de pessoas que defende um determinado ideal, luta por esse ideal a nível do seu país. Muito bem, a deputada acaba já por responder à questão que eu lhe queria colocar, mas eu vou insistir nessa questão. Qual é o seu papel e quais são as suas principais formas de intervenção que a sociedade civil tem? Pois, a sociedade civil tem várias formas de intervenção, né? A sociedade civil, como um grupo de pessoas coletivas que participam diretamente na vida cívica de um determinado país, tem várias formas de intervenção. A partir de pesquisas e monitoramento, a sociedade civil pode fazer intervenção. A sociedade civil também faz intervenção a nível de controle de voto. A sociedade civil também faz a sua participação a nível de que são ações sociais de um determinado ponto, né? Nós temos sociedade civil, quando a sociedade civil encara vários desafios, né? Nós falamos os vários desafios que a sociedade civil encara, então pode mobilizar vários protestos, campanhas. Então a sociedade civil se apresenta como pessoas que têm um determinado ideal, uma causa que defendem, e com esta causa, dependentemente do tipo de causa que têm, fazem um tipo de intervenção. Vou dar um exemplo. Nós temos a Mosaico, que é caracterizada por pesquisas e intervenção. Nós vemos vários trabalhos de pesquisa que a Mosaico, a JPD, a Omunga participa, prepara e traz ao público, traz ao cidadão um conjunto de pesquisa sobre uma determinada matéria, que pesquisa e aprofundamento científico sobre aquela matéria, para ajudar aqueles que nos ouvem, aqueles que participam a entenderem como é que acontece a questão dos direitos humanos, como é que acontece a participação da juventude e assim sucessivamente. Também temos a forma de educação e sensibilização. Educação e sensibilização tem um pouco a ver com a necessidade da sociedade civil trazer para a sociedade aquilo que é a educação e sensibilização dos cidadãos sobre os seus direitos e deveres. Então, ali a sociedade civil também tem um determinado papel. Como são conhecidos os direitos de um cidadão e os deveres de um cidadão, a sociedade civil traz uma série de programas para então poder auxiliar a cidadania no país, trazendo programas que clarificam o cidadão, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e assim sucessivamente. Mas eu sou daquelas pessoas que encara essas três formas como as mais importantes. A primeira é a questão da pesquisa, o monitoramento do voto, a questão de protestos e a questão de educação e sensibilização. Estas formas de participação da sociedade civil, para mim, são as mais importantes. Existem outras, mas com estas eu me deparo e acho que são as que mais criam impacto numa determinada sociedade. Sim, a deputada cita aqui a Omunga, o MUDEI, por exemplo, e também fala daqui de alguns problemas ou constrangimentos que podem existir. Eu lhe pergunto quais os critérios que existem para se considerar membros da sociedade civil ou para organizar uma organização, e quais os possíveis constrangimentos que podem surgir neste diapasão. No processo Exatamente. de legalização de uma organização. Bom, uma organização da sociedade civil, ou seja, uma organização não governamental, é uma organização com direito privado, né, não governamental, e é uma organização que tem todos os direitos que a lei permite a uma organização. O que significa? Para conseguirmos ter uma organização, e eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, é necessário que algumas pessoas, independentemente do tipo de organização que querem
que querem criar, reúnam-se e criem uma espécie de uma Assembleia Geral com um número de pessoas, pode ser 10, 15 pessoas, que assinem essa ata da Assembleia Geral e façam a entrega deste documento ao Ministério da Justiça. E esse Ministério vai como assinar, né, que essa organização sem fins lucrativos tem esse objetivo e, claro, tudo bem detalhado sobre os objetivos que a organização defende ou quer defender. Em muitas vezes, não precisa que a organização logo de primeira já seja legalizada, mas é preciso que essas pessoas coletivas se reúnam, tenham ações voltadas aos valores que defendem da sua organização e daí em diante começarem um processo de legalização da sua organização. Então, é um processo que hoje em Angola nós temos muitas organizações da sociedade civil e nem todas elas são reconhecidas. Por isso é que nós vemos que as organizações que tenham um trabalho, um impacto mais produtivo na sociedade, são sempre as mesmas. Às vezes acabamos ditando sempre as mesmas, não porque as outras não o fazem, mas porque o processo de legalização às vezes é moroso e complicado e acabam fazendo o trabalho sem ainda ter a legalização, mas mais à frente, com a legalização, o problema todo fica resolvido. Bem, como é que a deputada avalia a participação da sociedade civil na consolidação da democracia? É ativa ou passiva? Pois bem, fazer uma avaliação, e eu acho bem interessante esta questão, porque fazer uma avaliação da sociedade civil angolana neste momento, nós vamos fazer uma avaliação levando em consideração assuntos muito sensíveis, né? A nossa sociedade em geral, os cidadãos, a sociedade em si, é uma sociedade que carece de mais informação sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre como devia participar, sobre como a política poderia ser levada em termos dos cidadãos. A nossa sociedade precisa de um pouquinho mais. E eu, quando estou a falar assim, eu não estou a falar das pessoas que eventualmente fazem um trabalho bonito na linha da frente para as organizações da sociedade civil. Não, eu estou a falar das pessoas individuais na sociedade que, para que comecem a ter uma luta, um esclarecimento sobre os seus direitos e deveres, precisam ter conhecimento sobre isso. E, claro, eu digo muitas vezes que a nossa sociedade está um pouco deslocada das questões essenciais do nosso país, mas não é culpada por isso, porque nós, durante muito tempo, vivemos numa sociedade em que a política era proibida de ser exercida, né? Quando digo proibida de ser exercida, só alguns podiam exercer a política. E nós fechamos a política aos partidos políticos. Em muitos momentos em Angola, apenas os partidos políticos faziam política. Os outros também faziam política, mas sentiam-se muito acanhados, né? E até agora nós entendemos, vemos vários cantores, por exemplo, que quando é para terem um posicionamento público, não conseguem ter um posicionamento a favor do cidadão porque acham que estão a envolver-se com questões políticas. Então é preciso trazermos à nossa sociedade um pensamento claro. Mas no seu modo de ver, um artista, um cantor, por exemplo, pode ou não ter um pronunciamento sobre a situação da sociedade? Um artista, um cantor, um cidadão pode e deve ter um posicionamento público sobre as questões políticas. Ele não precisa fazer parte de um partido político como tal, mas se ele sabe, entende que hoje a cólera é um problema de saneamento básico, ele pode vir a público e falar sobre o problema de saneamento básico e chamar a atenção às autoridades, a quem governa, sobre a questão de resolução do problema de saneamento básico. Mas nós começamos a encontrar que há limitações do cidadão, independentemente da postura que tiver na sociedade, se é cantor, se é agricultor, se é engenheiro, se é motoqueiro, se é roboteiro, se é lotador. Às vezes as pessoas ficam com alguma dificuldade porque sentem que a política não serve para todos.
né? Então, eu vim um pouco para este lado, porque eu gostaria de trazer o esforço que a sociedade civil tem empenhado as organizações da sociedade civil têm empenhado na nossa sociedade para trazer esse conhecimento dessa educação aos cidadãos. Porque, infelizmente, o nosso Estado, com o partido que governa, não tem feito o seu trabalho de levar a consciencialização dos cidadãos, o real objetivo do Estado e por que é importante participarem politicamente. Mas aí as organizações da sociedade civil têm feito o seu papel e muitas delas são as que estão a trazer à tona e abrir os olhos dos cidadãos sobre a necessidade de participarem na vida pública, na vida política e participarem, contribuírem também para a resolução dos problemas sociais que existem. Bom, nós já estamos a começar a receber algumas perguntas no WhatsApp. O número está a passar em rodapé, é o 931-559977. É o caso do internauta Evaldo Guilherme e o de Daldino Mateus. Vou começar com a questão do Evaldo Guilherme, que escreveu para nós. Ele, primeiro, saúda. Muito boa noite, senhor jornalista. Boa noite também à senhora deputada Ariane. A minha pergunta é a seguinte: há quem considera a sociedade civil próxima ao governo e outra próxima à oposição. Partilha desta opinião? Perguntou o Guilherme, o Evaldo Guilherme. Ok, há quem considera? Pode repetir, por Há favor? quem considera a sociedade civil próxima ao governo e outra próxima à oposição. Pois bem, nós aqui voltamos mais uma vez à questão que tínhamos levantado sobre a partidarização, né? Nós, quando trazemos a sociedade civil não devia e não deve ser uma organização voltada a um partido político, mas são organizações que defendem os ideais do cidadão. Agora, os ideais do cidadão, os direitos dos cidadãos, se são os mesmos que estão a ser defendidos por um partido político, é normal que aquelas organizações da sociedade civil entendam serem parceiras de um determinado partido político. Só que nós, na nossa sociedade, rotulamos as organizações. Quando alguma organização participa ou contribui ou faz parceria com algum partido político, automaticamente rotulamos aquela organização como parte daquele partido político, o que não é verdade. Na realidade, o que acontece? Uma organização da sociedade civil precisa defender um ideal, ter os seus valores, ter o seu compromisso e o seu objetivo de luta. Então, se o objetivo de luta dessa organização da sociedade civil está voltado aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, ao acesso à habitação, ao acesso à educação, acaba cruzando com os mesmos objetivos que um determinado partido político esteja a defender. Então, ali, estas organizações da sociedade civil podem ser parceiras dos partidos políticos para levarmos a consciencialização do cidadão ou então para fazermos a fiscalização, monitoramento das ações de quem governa. Mas na nossa realidade existem associações da sociedade civil que são parceiras de partidos políticos. Como é que tem acontecido? Qual tem sido a relação? As organizações da sociedade civil são organizações livres. Okay. Eu chamo as organizações da sociedade civil como organizações de alma livre. Elas participam na consolidação da democracia. E participar na consolidação da democracia precisa participar no desenvolvimento dos atores de numa determinada sociedade. Quais são esses atores? O Estado, partidos políticos, as próprias organizações da sociedade civil. Então, são livres de serem parceiras de uma determinada instituição, porque elas também querem trazer a contribuição para esta determinada instituição. Se for na consciencialização do cidadão, então os seus valores e objetivos forem de acordo ao partido na oposição, então elas podem ser parceiras do partido na oposição. Se os valores e objetivos estiverem ligados ao partido no poder, muitos também são parceiros do partido no poder, mas atenção, é preciso estruturarmos qual é o objetivo real de uma sociedade civil. O objetivo real de organizações da sociedade civil. Será que é continuar a bater palmas a uma governação que não traz solução aos cidadãos? Ou trazer questões essenciais em função daquelas que nós acabamos de apresentar há pouco tempo, mobilização em protesto, educação e sensibilização, para ajudar os cidadãos a conhecerem os seus direitos e deveres. Então, ali vem a análise crítica.
como é que deve ser olhada uma organização da sociedade civil e se elas estão realmente a exercer o seu papel como deviam. Bom, o Osvaldo Guilherme, na verdade, fez duas questões e esta é a sequência da primeira. Ele questiona: e quando há manifestação pró-governo, é bem tratada pelas autoridades? E quando é anti-governo, há maltratos dos ativistas considerados de arruaceiros? Quero comentar sobre essa questão do internauta? Claramente, e eu acho muito interessante termos questões como essas, porque a percepção que se tem no nosso país é de que realmente há diferentes tratamentos para organizações que têm objetivos e valores diferentes de luta. Ou seja, aqueles que apresentam uma postura para reivindicar, manifestar ações do governo são tratados e maltratados e discriminados. E aqueles que são a favor das ações do governo são bem-vindos. E nós temos visto em vários momentos, quando há marcha de associações que são parceiras do partido que governa ou do próprio governo, não há nenhum problema com a Polícia Nacional a nível das suas manifestações ou caminhadas ou marchas de apoio. Mas quando são organizações que protestam contra ações de quem governa, são maltratados. Então ali nós iríamos questionar a nossa democracia. Que tipo de democracia nós temos? Se um país democrático é um país que defende a liberdade de todos os cidadãos, defende o direito da manifestação, defende a liberdade de expressão, defende todos esses direitos de um determinado cidadão, por que é que uns cidadãos podem manifestar e outros não? Então, ali nós não questionaríamos diretamente as organizações, mas questionaríamos o tipo de democracia que estamos a construir no nosso país. E qual é o tipo de democracia que estamos a construir? É uma democracia já débil, infelizmente. O nosso país tem uma democracia débil, uma democracia que não é visível, né? Nós temos uma democracia do papel e da boca, porque no ato que é necessário verificar a democracia, não se verifica a democracia. Vou dar um exemplo. Quando os nossos irmãos foram detidos, Tanais Neutro, Gil das Ruas, os irmãos que saíram recentemente, como é que aconteceu a detenção? Eles nem sequer tinham começado a manifestação. Eles estavam no ponto de concentração. No ponto de concentração foram apanhados ali, levados e ficaram detidos durante este tempo todo. Então, é uma democracia que só serve para uns, não serve para outros. É naquele momento que nós deveríamos verificar o exercer desta democracia. Infelizmente, não é visível. O mesmo falo sobre a questão da liberdade de expressão, a liberdade de reunião. Então, todas as formas de liberdade que estão a ser reduzidas no nosso país por conta de decretos, por conta da ação de quem governa, mostra claramente que tipo de democracia nós temos. Mas quando existem esses tipos de censura diante de manifestações, qual deve ser o caminho que a sociedade civil deve seguir para ver reduzido as repreensões? Bom, eu sou daquelas pessoas que entende que a sociedade civil deve sempre continuar a sua luta em função dos seus objetivos e valores que defende. O que acontece? Um determinado país, quando tem um governo que não abraçou a democracia ou que a democracia lhes foi imposta, o que acontece? Vai criar sempre mecanismos e leis que facilitam o seu modo de governar sem democracia. Mas as organizações da sociedade civil, com o dinamismo da sociedade e a forma do desenvolvimento social, sociológico, devem começar a criar novos mecanismos de luta. E esses novos mecanismos de luta passam por análises sérias, científicas. Dizer, ok, desse mecanismo não funciona, vamos usar outro mecanismo. Por exemplo, as organizações da sociedade civil podem sentar-se e escrever ao Tribunal Constitucional para revogar ou levar em atenção alguma lei que esteja inconstitucional. Então, neste momento, o trabalho deve ser científico. Ok, neste momento, quais são as leis que nos
proíbem de exercermos a nossa cidadania ou a nossa ação direta. São estas. Nos juntamos a pessoas que estão também focadas à alteração dessas leis que limitam as liberdades dos cidadãos e fazemos uma luta para a alteração dessas leis, porque nós precisamos começar a trazer uma nova forma de revolução. E essa nova forma de revolução, felizmente, precisa de ciência. E essa ciência está diretamente focada às questões das leis que estão a ser impostas agora, que inibem ou nos proíbem a nossa liberdade. Muito bem. E já que fala das leis, temos aqui a questão do internauta de Daldino Mateus. Ele pergunta: em que pé ficou a aprovação da lei das manifestações propostas pelo grupo parlamentar da UNITA e a lei das ONGs proposta pelo Executivo? Pois, uma pergunta bem pertinente. Sobre as leis das organizações não governamentais propostas pelo Executivo, foi aquilo que penso que todo cidadão acompanhou. Aquela lei limitava a liberdade das organizações da sociedade civil, obrigava as organizações da sociedade civil a terem que prestar contas ao governo das ações que deveriam ser feitas no espaço nacional. Ou seja, se uma organização tem o objetivo de fazer uma pesquisa sobre o número de pessoas desalojadas em Angola, ela tem de pegar o seu plano de atividade, entregar ao governo e dizer: eu vou fazer uma pesquisa sobre quantos estão sem habitação em Angola, e depende da aprovação do governo para ver se avança ou não com esse projeto. Isso é limitação da liberdade de uma organização da sociedade civil e vai contra, é inconstitucional para com a lei, para com a liberdade das organizações da sociedade civil. Então, quando esta lei chega à Assembleia Nacional, o grupo parlamentar da UNITA claramente votou contra a esta lei, e com a pressão social das organizações do lado de fora, a pressão, os depoimentos, quando a sociedade civil levantou-se e começou a esclarecer aos cidadãos sobre qual conteúdo tinha aquela lei, aquele alvoroço fez a lei na Assembleia Nacional ficar estacionada. Ou seja, foi aprovada na generalidade, com os votos contra do grupo parlamentar da UNITA, mas não chegou a ser agendada na especialidade. Ou seja, está engavetada a lei. Não tem tempo para ser debatida. Mas, em contrapartida, como o presidente João Lourenço sabia que, se começarmos o debate na especialidade e insistir a aprovação dessa lei na generalidade para ser uma lei como tal, traria muito alvoroço com as organizações da sociedade civil, então decidiu trazer o decreto que saiu recentemente, sobre a criação de um instituto que, nesse caso, ia cumprir com os mesmos objetivos que a lei trazia. Então, esquivou a Assembleia Nacional e trouxe um decreto. E esse decreto cria o Instituto ISAC, que é um instituto ligado ao Ministério da Ação Social e Promoção da Mulher, que vai claramente ter os mesmos objetivos que a lei trazia. Então, neste momento, acredito que as organizações da sociedade civil devem estar também a reunir-se e a criar mecanismos de manifestação, protesto contra esse decreto, e é uma das formas que a sociedade civil tem para exercer a sua atividade. Então, estamos neste dilema e acredito que a sociedade civil e outros atores da nossa sociedade vão sim trazer o seu parecer de não concordarem com esta medida. Já a lei das manifestações, que foi uma proposta do grupo parlamentar da UNITA, que foi aprovada na generalidade, debatida, já começou a ser debatida na especialidade, é uma lei que já está em uso e, claramente, deve ser uma lei que nós devemos todos ter atenção, ler a mesma lei. É uma lei que, para mim, na minha forma de ver, é uma lei que veio trazer um ganho. Mas o nosso problema com as legislações... Mas quais são os ganhos que esta lei trouxe? Os ganhos são a legislação sobre as manifestações e impedir a forma como o governo trata os manifestantes. Essa lei vem trazer reforço
a Constituição quando fala sobre a liberdade de reunião e manifestação. No entanto, são esses os ganhos. Só que o nosso problema em Angola não está nas leis, não está na legislação, está na efetividade, no cumprimento da legislação. Nós podemos ter uma lei, mas que na prática, quando é preciso cumprir com a lei, as instituições do Estado não cumprem com a lei, ficam cegas, surdas e mudas e agem simplesmente por ordens superiores. Este é o problema do nosso país. Bom, temos aqui uma questão do internauta Bruno Prado, que nos acompanha a partir do TikTok. Ele escreve: achas que em Angola tem democracia? Escreveu Bruno Prado no TikTok. Ok, Bruno Prado, muito obrigada pela sua questão. Eu acredito que a questão que nos coloca também deve ser analisada por todos. Afinal de contas, desde que começamos aqui a falar sobre a consolidação da democracia, a participação da sociedade civil, com todos os elementos que acabamos apresentando, chegamos à conclusão que nós temos uma democracia débil. Uma democracia débil que muitas vezes complica cada vez mais quando nós temos a nossa sociedade que pouco se preocupa com questões sociais e políticas dos cidadãos. Uma sociedade que está mais voltada à recriação, como é que eu explicaria? Mas eu também sou daquelas pessoas que não culpa a sociedade. Afinal, uma sociedade é fruto da construção que um Estado quer para com essa sociedade. Se um Estado quer uma sociedade produtiva, que trabalhe com a agricultura, que desenvolva cientificamente, precisa investir claramente nestes pontos. Então, se nós temos um Estado, um governo que não investe nas questões essenciais que trariam o desenvolvimento de uma sociedade, nós teremos sempre uma sociedade como a nossa, que luta muito para ter a garantia dos seus direitos, mas acaba sendo engolida por não conhecer os seus direitos e deveres e não ser orientada sobre que caminhos deve seguir. Bom, mais uma outra questão do internauta Mário, que nos acompanha no TikTok. Ele escreve: gostaria de ouvir alguns aspectos ligados às eleições e suas irregularidades para a consolidação das eleições. Escreveu o Mário aqui no TikTok. Não sei se a deputada compreendeu. Ele escreveu: gostaria de ouvir alguns aspectos ligados às eleições e às suas irregularidades. Ok, sobre as eleições e irregularidades. Bom, o nosso problema nas eleições está diretamente ligado às nossas leis. Infelizmente, a nossa lei eleitoral não é uma lei que permite que os cidadãos tenham ou votem de forma livre, transparente e depois o resultado seja também livre e transparente. Vou partir do princípio de que nós temos uma única eleição e nessa eleição nós elegemos o presidente, os deputados, a presidente da Assembleia Nacional, a presidente do Tribunal Constitucional, tudo é apenas numa única eleição. Quando nós já poderíamos ter desenvolvido e começarmos a eleger o presidente da República à parte, os deputados à parte, bem como os outros organismos. E, claro, trazer a sociedade para dentro deste processo. Nós ainda temos instituições muito partidarizadas, onde desde o primeiro momento em que nós elegemos ou tem a lista de deputados, nós já sabemos que o partido que ganhar vai eleger ou vai indicar todas as instituições do país. E isso não traz claramente a democracia que nós queremos. E é isso que acontece também nos processos eleitorais. Normalmente, os processos eleitorais, as irregularidades partem a partir das leis. Nós, nesse momento, temos uma lei da CNE, que eu sou daquelas pessoas que defende que a CNE não deveria ter percentagens em função dos votos. Devia ser tudo equidade. Ou seja,
todos os partidos políticos deveriam ter o mesmo número de representantes para que os mesmos possam controlar. E, claro, não só os partidos políticos, a sociedade em si deveria estar diretamente ligada a estes processos. Nós temos instituições muito responsáveis que deveriam segurar esses processos sérios do nosso país e evitar que tudo esteja partidarizado. Então, o nosso problema com Angola, com as leis, é a partidarização das instituições. Muito bem. Senhora deputada, tem havido oportunidades para a sociedade civil fazer parte da Assembleia Nacional, dar o seu contributo quando há propostas de leis? Por exemplo, aqui estamos a falar da questão da lei das manifestações e a proposta pelo Executivo das ONGs. A sociedade civil tem sido chamada para dar o seu contributo? Pois bem, nós temos dois mecanismos, existem dois mecanismos. Cada grupo parlamentar tem a sua forma de auscultação e interação com o cidadão. No caso da lei da manifestação e todas as leis que o grupo parlamentar da UNITA apresenta ao cidadão, o que acontece? O grupo parlamentar da UNITA elabora a lei, apresenta ao cidadão, faz a auscultação, o cidadão tem contato com a lei, lê, revisa, analisa, traz as suas contribuições, são incorporadas no papel e são entregues como projeto de lei para a Assembleia Nacional. Isso aconteceu na lei das manifestações e aconteceu também na lei sobre a institucionalização das autarquias locais. No caso da lei da institucionalização das autarquias locais, fomos mais longe, estivemos distribuídos nas 18 províncias do país e fizemos auscultação a todos os cidadãos sobre a questão da institucionalização das autarquias locais. No meu caso, eu estive na Huila e recebemos as contribuições dos cidadãos e incorporamos na lei. Desta forma, o Grupo Parlamentar da UNITA tem a contribuição dos cidadãos para as leis que propõe a Assembleia Nacional. Agora, como funciona na Assembleia Nacional? Normalmente, a Assembleia Nacional, se recebe uma proposta do Presidente da República ou de um órgão ministerial, traz a proposta à Assembleia Nacional e, antes de trazer a Assembleia Nacional, já deve ser garantido a auscultação aos cidadãos. O que normalmente acontece na Assembleia Nacional, quando temos os nossos encontros com os parceiros sociais, que são membros das organizações da sociedade civil, acabam dizendo que não têm auscultações com os ministérios, ou seja, eles nos trazem uma auscultação que às vezes não foi bem feita, não ouviram bem o cidadão. O cidadão tem uma lei em casa ou na Casa das Leis, que é a casa de todos nós, e acaba não se revendo na lei que tem na Casa das Leis. E isso aconteceu quando decorria o debate na especialidade sobre a divisão política administrativa. O Grupo Parlamentar da UNITA apresentou uma proposta em função da auscultação que fez aos cidadãos sobre a não necessidade da divisão política administrativa agora, porque o país tem outras prioridades e se em 164 municípios não é possível ter o acesso fundamental, os direitos fundamentais a todos, quem diria a 300 e poucos. Mas eles apresentaram uma proposta que disseram que fizeram uma auscultação. Normalmente a auscultação é feita nos governos provinciais, mas às vezes não traz bem, não traduz o que o povo quer. Então tem funcionado assim, mas as organizações da sociedade civil com quem eu tenho contato dizem que precisam de mais, não tem sido suficiente a forma deles de participar nas questões essenciais da nossa sociedade. Pedem mais participação, mais inclusão, e acho que esse é um grande desafio que deveremos abraçar daqui para frente. A deputada pode precisar qual o número de organizações da sociedade civil o país tem e qual tem sido os critérios de seleção para poder incluir as organizações ou mesmo poder convidar as organizações para a auscultação? Ok. Bom, o nosso país é difícil, nesse momento, quantificar o número de organizações da sociedade civil, porque todos os dias nasce uma.
por conta mesmo dos problemas sociais que o nosso país enfrenta, sociais e culturais, a nossa sociedade sente no seu interior, no seu âmago, a vontade de contribuir com alguma coisa. E assim começam a surgir as organizações comunitárias, com vários objetivos e valores e causas de luta. Mas como é que são selecionadas essas organizações? Em função do trabalho que as mesmas têm feito. Por exemplo, nós conhecemos as organizações que claramente trabalham na fase do controle do voto. Uma delas foi o MUDEI, por exemplo. Quando fizermos uma lista das organizações acadêmicas, nós vamos falar do quê? Vamos falar do MEIA, vamos falar da EUPA, vamos falar da APODES e de outras. Quando estivermos a falar sobre o direito das mulheres, vamos falar do Ndjango feminista, vamos falar de mulheres para mulheres, vamos falar da voz das mulheres, tem muitas outras que tratam. Quando estivermos a falar dos direitos dos cidadãos e direitos humanos, vamos falar da organização Kutaquessa, vamos falar então da Friends of Angola. Então, para cada objetivo, valores e causas de luta, existe um leque de organizações. Então, em função da proposta de lei que tiver a ser debatida, também existe um número de organizações que nós sabemos que tem uma voz a trazer para isso. Normalmente, o convite é feito extensivo. As organizações, o Grupo Parlamentar da UNITA está fazendo a escutação sobre o projeto de lei X, mas organizações X, Y, Z, W são diretamente convidadas porque sabemos que essas têm defendido os mesmos ideais ou têm a mesma visão sobre as autarquias, por exemplo, institucionalização das autarquias, ou então sobre a proposta de lei das manifestações e assim sucessivamente. Bem, senhora deputada, qual é o real papel ou o papel da sociedade civil na materialização da soberania do povo? Bom, a soberania do povo é expressa através do voto. Em Angola, a soberania do povo é expressa através do voto e o povo, sendo o soberano, precisa dos seus representantes e de pessoas que estejam na linha da frente para auxiliar nos objetivos e lutas que o povo tem naquele momento. Nós, nesse momento, estamos a falar quais são as lutas que a Angola tem nesse momento. Todas. Pode precisar algumas para... Angola tem todas as lutas. Para mim, eu digo assim, Angola tem todas as lutas. Por quê? Porque Angola tem todos os problemas sociais, né? Angola tem dificuldade de acesso à habitação, Angola tem dificuldade de saneamento e, por isso, o problema da cólera que está a afligir o nosso povo nesse momento. Angola tem a dificuldade até de energia e água. Angola tem dificuldade das questões de direito e liberdade de imprensa. Angola tem dificuldades sobre os direitos das mulheres e dos jovens. Angola tem dificuldades sobre a proteção das crianças. Nós estamos a ver muitas crianças nas ruas a pedirem esmola, a engraxarem sapato, a pesarem metais. Angola tem problema de jardim de infância, que é constitucional, que devia ter esses direitos para as crianças. Angola tem problema com os lares de idosos. Então, são muitos problemas. São muitos os problemas. A deputada fala que a sociedade civil ou o povo demonstra a sua soberania por intermédio do voto. Sim. Há uma outra forma, além do voto, que o povo pode demonstrar a sua soberania? Infelizmente, em Angola, a participação do povo, a demonstração da soberania do povo é feita essencialmente no voto. A soberania é expressa através do voto. E por isso é que o Grupo Parlamentar da UNITA, a Organização da Sociedade Civil e outros agentes trazem a questão das autarquias locais, porque seria uma grande oportunidade do povo participar diretamente das questões que inquietam o seu país. Por exemplo, com uma autarquia, num determinado município, o povo elege o seu representante que convive e mora nas proximidades da sua autarquia e entre eles debatem sobre as prioridades essenciais para o seu município. Nós, nesse momento, temos administradores e ou governadores que não moram
no município que ele governa, que ele administra. Quem administra o Sequela não mora no Sequela. Onde é que mora? Não sei, mas não mora no Sequela. Quem administra, por exemplo, o Zango Zero, não sei se mora mesmo. Aquela zona do Zango, se mora mesmo. Então, com autarquias seria diferente? Seria diferente, claramente, porque o método da escolha do representante seria em função do tempo de vivência daquele líder ou daquele autarca no nosso município. Então, há aqui uma necessidade de começarmos a olhar para as questões essenciais do nosso país e trazermos aquilo que é real, aquilo que é a forma como o povo quer contribuir. O povo quer contribuir. E eu digo, os jovens, as mulheres, os idosos querem contribuir para o país. Há uma falácia, eu vou chamar falácia, de que as pessoas dizem, o povo angolano não gosta de trabalhar, é um povo preguiçoso. É mentira. O povo angolano só precisa de oportunidade. E o fruto, ou o resultado de que é verdade que o povo angolano não gosta de trabalhar, é de que nesse momento o povo angolano, pela dificuldade que tem, criou as sócias, criou as quichiquilas. Ou seja, é uma forma de participar e resolver o nosso próprio problema. Então é necessário que o povo tenha a sua soberania expressa de forma clara e participe nas ações diretamente da sua sociedade, do seu povo. Eu acho que precisamos evoluir, sair deste mecanismo de governação em que um único governador elege ou nomeia nesse caso, nomeia os administradores municipais nomeiam os comunais e assim sucessivamente. Eu acho que cada município, cada província devia eleger o seu representante em função da ética, em função do comportamento, em função dos valores que esse representante defende. Muito bem. O internauta Abraão Pedro insiste nessa questão sobre a soberania popular. Ele escreve qual é o papel que a sociedade civil deve exercer para que o voto do povo reflita no resultado das eleições? Perguntou Abraão Pedro. Nós já falamos sobre isso um pouco antes. Falamos sobre a necessidade da sociedade civil e identificar... A sociedade civil não, só a sociedade civil não, todos os agentes da sociedade. E principalmente aqueles que têm os mesmos objetivos e valores e causas de luta. Identificarem o que tem impossibilitado a democratização do nosso país. Que leis têm dificultado a nossa liberdade, seja a liberdade de expressão, de opinião ou de voto. E elencamos essas leis e trabalhamos sobre elas. E, claro, nós não podemos esperar isso na boca das eleições. Nesse momento, as organizações da sociedade civil que defendem a questão do voto devem já começar a trabalhar sobre isso, tal como o grupo parlamentar já começou a trabalhar sobre isso e desde que começamos o mandato em 2022, foram leis que o grupo parlamentar da UNITA trouxe à Assembleia Nacional, são exatamente para auxiliar nesta questão de voltar a soberania ao povo. O povo sentir-se soberano e poder decidir sobre os seus líderes, quem vai liderar, quem vai exercer. Então, tudo isso parte da organização das leis que temos nesse momento e verificar chamam os gafes, as falhas que impedem. Isso, que impedem, que não permitem que o povo seja o soberano e exerça o seu próprio direito de voto e resolva as questões essenciais. Muito bem, vamos avançar. O Abraão insistiu na outra questão. Ele escreve: algumas organizações da sociedade civil têm solicitado a admissão para a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública pelas autoridades, mas sem sucesso. O que impede que sejam assim consideradas? Escreveu o Abraão Pedro. Pois, organizações com estatuto de utilidade pública. Normalmente essas organizações são as organizações que podem receber algum financiamento ou parceria do Estado para que elas possam continuar a exercer o seu trabalho com zelo e dedicação. Nós realmente temos um número de organizações de utilidade pública e muitas delas são conhecidas, outras nem por isso.
Então, eu acredito que esse mecanismo de não conseguir alcançar o estatuto de utilidade pública é realmente por seleção. Voltamos à questão inicial. Quais são as organizações que o governo acha que favorecem os seus interesses? Então, estas acabam tendo o estatuto de utilidade pública. Agora, aquelas que vêm com iniciativas de protesto contra quem governa, de forma clara e evidente, acabam não tendo o estatuto de organizações de utilidade pública. Muito bem. Deputada, há dificuldades de algumas organizações por falta de financiamento. Como reagem as organizações internacionais aos pedidos de ajuda? Pois, esta questão é muito interessante, porque às vezes a interpretação que nós temos é de que as organizações da sociedade civil por si só conseguem sobreviver sem apoios e financiamentos, o que não é verdade, porque claramente com as formas de intervenção de uma organização da sociedade civil, nós íamos precisar, por exemplo, nós falamos no início sobre formas de trabalho de uma organização da sociedade civil sobre pesquisa e monitoramento. Como é que uma organização da sociedade civil faria uma pesquisa e monitoramento sem ter um financiamento para esse devido efeito? Como é que vão se locomover? Como é que vão chegar nas zonas recônditas? Vamos ver como é que trabalhou o MUDEI na fase eleitoral. A forma como teve distribuído sobre todas as províncias, municípios, comunas, e conforme trabalhou sobre a questão de defesa do voto. Precisa de financiamento. Então, muitas vezes, as organizações internacionais conseguem conceder financiamento a organizações que estejam legalizadas. Esse é o primeiro fator. Precisam estar legalizadas e, depois de estarem legalizadas, terem um projeto bem elaborado, com todos os custos, as despesas bem discriminadas, e também terem o costume de apresentar relatórios. Por quê? Porque esses relatórios é que vão garantir a estas organizações internacionais de que o trabalho realmente está a ser bem feito. Caso isso não seja feito, pode receber o primeiro apoio e depois a seguir já não receber apoio por não cumprir com os trâmites da assinatura da adesão ou da recepção deste apoio. Então, as organizações internacionais, como organizações que financiam organizações da sociedade civil, isso independentemente do objetivo, suponhamos, uma organização internacional que vela pelos direitos das mulheres, vai claramente apoiar uma organização angolana que vela pelos direitos das mulheres, desde que essa organização esteja legalizada, apresenta o seu projeto e então consegue o apoio. E claramente que essas organizações internacionais começam a ver as organizações angolanas com outros olhos, porque cada ano e cada dia as organizações angolanas começam a verificar que, afinal de contas, é possível receber apoios externos para continuarem a fazer o seu trabalho pela sociedade. Bom, não temos muito tempo e nesses minutos que nos restam, vou pedir um pouco mais de brevidade na resposta da deputada. Temos uma outra questão do internauta que nos acompanha no TikTok, que é o Miguel Brito Candangongo. Espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome, e se não, por favor, corrija-nos nos comentários. Ele escreve: boa noite, doutora, queria ele dizer, será o que aconteceu nas eleições passadas pode acontecer em 2017? Miguel Brito Candangongo. Em 2027. Pois bem, eu acredito que esta é uma questão muito importante e, mais do que tudo, uma questão muito sensível. Afinal de contas, o que aconteceu em 2022? O que aconteceu em 2022 foi um golpe institucional. Infelizmente, eu penso que os países africanos, e não só, têm lidado com golpes institucionais, ou seja, governos autocráticos que querem perpetuar-se a todo custo no poder e criam não os golpes de Estado tradicionais, militares, que às vezes temos visto em alguns países africanos, mas criam os golpes institucionais. E o que é o golpe institucional? O golpe institucional é aquele golpe que é feito para se perpetuar no poder a todo custo, trazendo vários mecanismos que não trazem a transparência do voto do cidadão. Então, eu acredito que
Para 2027, nós todos juntos precisamos olhar com bastante seriedade nos últimos eventos das eleições que ocorreram na Venezuela e as eleições que ocorreram em Moçambique e analisar o cenário político. Afinal de contas, o que aconteceu em Angola, o que aconteceu em Moçambique, o que aconteceu na Venezuela? Como foram os resultados eleitorais em Moçambique, como foram os resultados eleitorais na Venezuela e qual foi o fim deste processo todo? Se trouxermos os exemplos de Moçambique e Venezuela, temos claramente o vencedor, que é o partido na oposição. Para Moçambique estamos a falar de Venâncio Mondlane. Temos a expressão do povo, que mostra que realmente está com Venâncio Mondlane, mas em contrapartida temos um partido que o presidente toma posse sem o povo, sem a vontade do povo, mas toma posse, isso é um golpe institucional. E depois nós trazemos a seguinte questão. A luta que foi feita por Venâncio Mondlane, foi feita a luta e parabenizamos muito Moçambique pela forma como trouxe a revolução por intermédio das manifestações. Mas no fim, o que aconteceu? O mesmo presidente que não ganhou, tomou posse. Eu acho que nesse momento nós devíamos começar a olhar para aqueles que acabam consentindo os golpes institucionais. Voltamos para aqueles que apoiam esses partidos que, ainda perdendo, querem se perpetuar no poder. Aqueles que legitimam a fraude e os golpes institucionais. E esses, muitas vezes, são as organizações internacionais. Essas organizações internacionais ficam mudas, surdas, cegas a questões que lidam diretamente com os povos africanos. Então, há aqui uma necessidade de começarmos a pensar que mecanismos teremos para a alternância do poder em 2027. A alternância do poder em 2027 vai ser uma realidade. E eu sinto isto porque o nosso povo assistiu claramente os eventos dos outros países. Em 2023, penso, as eleições de Moçambique e as eleições da Venezuela. E eu acredito que todos aqueles que nos acompanham, aqueles que sentiram a vitória dos partidos na oposição nos outros cantos do mundo, sentem também a sede de qual é o mecanismo que vamos criar para também trazer a alternância do poder no nosso país. E vamos trazer o exemplo de Botsuana. Botsuana fez a alternância com aquele que era o maior partido na oposição, que acabou juntando-se a outros partidos e fizeram a Umbrella, que é a sombrinha da democracia, que acaba trazendo todos juntos para a alternância no poder. Então, eu acredito que já sabemos o que é que devemos fazer para se efetivar a alternância no poder. Bem, os sindicatos têm feito o seu papel ou poderiam fazer mais? Os sindicatos, para mim, são... Ou seja, os sindicatos na sociedade civil é um dos setores que mais trabalha. Sindicato dos professores, sindicato dos médicos, seja SILA, que cuida das questões dos transportes, são os atores da sociedade civil que muito têm desempenhado o seu papel na sociedade. E eu, já agora, é preciso dizer que continuem firmes nos seus objetivos de luta e continuem a trabalhar afincadamente, porque a sociedade civil é aquela que tem um objetivo de luta e alcança este com as várias lutas. Nós estamos a ver que fruto da subida do preço, ou da subida do salário mínimo nacional, é fruto de várias negociações dos sindicatos com o governo, apesar de não cumprirem, mas a ação do sindicato de começar esse processo e chegar até esse ponto de negociações já mostra claramente o trabalho excelente que os sindicatos têm feito no nosso país. Muito bem, eu não queria encerrar sem antes dar uma olhada aqui nos comentários que está a ver na página
na página Unita Parlamento no Facebook, o Manuel Mbalo escreveu, deu o seu comentário: a participação do povo na política do seu país deveria ser abrangente, digamos, em todas as vertentes, mas para além do medo e tendências de conformismo que são nutrientes para os angolanos, o problema está na falta de uma educação para a cidadania. Os níveis de letramento são ainda mais um entrave na evolução mental do povo e a sua consequentemente participação na vida política do país, exercendo a sua soberania. O Manuel Abril Gaston escreveu parabéns. O Belo Marix Mande escreveu: a sociedade civil foi capturada pela vontade político-partidária, também foi criada ilhas diante das organizações sociais, existe a sociedade civil ligada ao partido no poder e a sociedade civil da oposição, não temos como progredir enquanto não se estabelecer a verdadeira cidadania. Portanto, são muitos comentários e nós queremos agradecer o carinho da audiência, do nosso internauta, o like, a partilha e também por ter adicionado os seus amigos e juntos estão a acompanhar esta edição. Antes mesmo também de encerrar, eu queria saber da deputada se há algum outro assunto que gostaria de abordar antes mesmo de encerrarmos sobre a sociedade civil. Pois, eu sou daquelas pessoas que pensa que não, a sociedade civil não foi capturada, mas a sociedade civil está a criar uma outra forma de luta. E eu não sei, mais cedo ou mais tarde, a sociedade civil virá à tona com a sua nova forma de luta. Eu sou das pessoas que pensam assim, porque nós temos organizações em Angola que são um exemplo claro de que têm trabalhado pela sociedade, que têm feito o seu papel. O nosso problema em Angola não são as organizações da sociedade civil. O nosso problema em Angola é claramente o partido que lidera o nosso país. Porque o partido que lidera o nosso país, em função das questões ligadas aos cidadãos, aproveita-se do poder que tem, já que a nossa forma de eleição permite que o partido que esteja a liderar tenha um poder excessivo, aproveita-se disso e acaba afogando, deixando para trás todos os outros agentes que deviam contribuir para a democracia no país e põe-se na frente para questões da democracia no país. E vou trazer um outro aspecto. Nós recentemente tivemos a questão dos nossos sobas no leste do nosso país, que os mesmos sobas posicionaram-se de frente à estrada para manifestarem. As autoridades tradicionais. Como é que o nosso país vê as autoridades tradicionais? Só para nós analisarmos que a questão de cidadania ativa no nosso país tem em mão de quem governa. É estratégia de quem governa manter o povo desinformado para continuar a se perpetuar no poder, tal como disse o internauta Mbalo quando frisou neste ponto da cidadania ativa. Então, quando trazem menos letras para os cidadãos ou a educação para o cidadão, reduzem a atividade do cidadão. Mas nós vemos como são tratadas as autoridades tradicionais. Que tipo de valores tem dado a autoridade tradicional? Nós vimos recentemente no leste os nossos papás, autoridades tradicionais que deviam ser respeitadas, lutaram pelo nosso país. Muitos deles perguntam, mas essa independência então que nós trouxemos, quais são os ganhos da independência? Porque acabam sendo esquecidos. Nós estamos a falar de vários que são antigos combatentes e os problemas dos antigos combatentes são sempre os mesmos. Então nós temos que trazer para o nosso país, chamar a razão. Um país que tem autoridade tradicional que é descredibilizada, abandonada, maltratada, não é ouvida, é um país claramente que não tem os objetivos alicerçados na democracia. E muito menos no ouvir o cidadão. Então, quando fazem a escutação, façam a escutação a quem? Não são as autoridades tradicionais que moram nas comunidades, nos municípios, que coordenam com o povo?
Então, eu queria trazer aqui, só para finalizar, Sim, senhor. a necessidade de todos nós começarmos a olhar para a política não apenas para os partidos políticos. A política é para todos. A cidadania deve ser exercida por todos. E quando trouxeram-nos a informação de que Che Menino não fala política, não era para nos calar sobre a política, era para chamar a atenção de que um determinado governo nos coloca na posição de que nós não devíamos falar política, mas nós devemos falar política, porque afinal de contas é com a política que se tomam as decisões e os destinos de um determinado país. Então, meu caro cidadão, internauta, você que está aí do outro lado, leve a mensagem. Nós somos aqueles que dizemos Yendelele, passe a mensagem. Todos nós devemos participar politicamente no nosso país. Muito bem. Ariane Inhani é nossa convidada desta 28ª edição. Nós queremos, uma vez mais, agradecer a sua presença e queremos contar consigo nas próximas oportunidades. Muito obrigada. Nós estaremos aqui. Esperamos